Olá, boa noite. O TN já está no ar. Vamos ver os destaques de hoje. Cafeteria é arrombada pela quarta vez na Enseada do Suá, em Vitória. A gente fica numa prisão para se proteger e eles estão soltos pelas ruas aí. Susto em Cariacica. Um carro desgovernado invadiu uma casa. Eu digo, foi no livramento de Deus, né? Acontece a primeira audiência de instrução do caso do assassinato do ex-governador Gerson Camata. Hoje foram ouvidas testemunhas de acusação e as homenagens à padroeira do estado. 40 mil fiéis participaram do primeiro dia do oitavário. Tudo isso e muito mais você confere no Retorno do TN. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Uma cafeteria foi alvo de um bandido em Vitória, foi na Enseada do Suá. E olha só a audácia do bandido. Para chegar ao local, ele usou uma bicicleta compartilhada. Mas o bandido acabou se dando mal. Foi detido antes mesmo da chegada da polícia. Mas o dono do estabelecimento está revoltado. A porta da cafeteria ficou assim, destruída. O bandido arrombou o local na intenção de levar todo o dinheiro do caixa, mas foi surpreendido pelos porteiros. O porteiro do prédio que a gente trabalha escutou o barulho e viu nas câmeras uma pessoa entrando às 3h20 da manhã aqui no estabelecimento. Nisso, meu alarme também toca, me aciona, eu já corri para cá e o porteiro também veio aqui na cara e na coragem. E quando chegou aqui tinha uma pessoa aqui dentro, que era esse indivíduo que foi preso. Ele já estava fuçando gaveta, abrindo tudo, mexendo, caçando dinheiro possivelmente ou qualquer outra coisa que ele possa vender. Já tinha separado uma pequena impressora, que é a impressorazinha que a gente tem ali, até para levar, mas ele não conseguiu levar. Antes de arrombar a cafeteria, o criminoso furtou uma bicicleta, daquelas que são acionadas por meio de um aplicativo. Em seguida, ele invadiu um estacionamento e arrombou um escritório, roubou tudo que tinha no local. Depois disso, veio pedalando até aqui para cometer outro delito. A cafeteria fica nessa rua da Enseada do Suá, em Vitória. O ladrão agiu no local na madrugada dessa segunda-feira. O suspeito teria mais de 5 passagens pela polícia. A gente trabalha. Um cara desse consegue ser preso, prende, né? A gente consegue prender uma pessoa dessa, leva a delegacia, o delegado manda para o presídio e daqui a 2, 3 dias, muitas vezes estão soltos. Eu vi, a ficha dele tinha mais de 5, 6 passagens pela polícia, dentro de furtos, pequenos furtos, arrombamentos e acaba sendo solto de novo. Então é uma impunidade muito grande. E isso faz até com que ele retorne à vida do crime. Essa é a quarta vez que o estabelecimento é alvo de bandidos. O proprietário do local disse que dorme todos os dias, apreensivo, com medo de ser assaltado novamente. 6 anos, 4 vezes já. Eu vou te falar, é difícil até de você dormir tranquilo. Você já dorme imaginando um telefone tocando no meio da madrugada, acordando que já estão dizendo que estão assaltando seu estabelecimento, arrombando. E é uma área que é uma área considerada nobre, é uma área com vários órgãos públicos, grandes potenciais, empresas importantíssimas. O que Tiago e os outros comerciantes querem é mais segurança na região. Eu fiquei sabendo hoje pela própria PM que é uma viatura para policiar 9 bairros. Então imagina, e essa viatura, o tempo que ela ficou lá na delegacia com o BO, ela ficou lá quase 2h30, os 9 bairros ficaram sem viatura para rodar. Então se acontecesse outro problema, não ia ter viatura para atender. A gente fica numa prisão para se proteger e eles estão soltos pelas ruas aí. É muito triste porque o comerciante faz o investimento, espera o retorno e tem um prejuízo desse, né? A Polícia Militar diz que faz o patrulhamento preventivo e operações em todo o bairro. Ressalta que é muito importante que a comunidade auxilie no trabalho, solicitando uma viatura sempre que houver ocorrência em andamento. Foi o que foi feito, né? Olha, o acusado, o Arley de Oliveira Guedes, foi autuado por furto qualificado e encaminhado ao centro de triagem de Viana. Testemunhas do assassinato do ex-governador Gerson Camata foram ouvidas hoje pela Justiça. O crime aconteceu no ano passado. Entre as testemunhas estava a ex-deputada Rita Camata, viúva da vítima.
A ex-deputada federal Rita Camata esteve no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, no início da tarde. Acompanhada de familiares, ela entrou pela garagem do prédio sem conversar com a imprensa. A viúva de Gerson Camata participou da primeira audiência de instrução e julgamento de Marcos Venício Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador. Além de Rita, 8 testemunhas de acusação foram ouvidas neste primeiro dia de audiência. São pessoas que possuem ligação direta com o fato criminoso. Pessoas que viram o homicídio, pessoas que presenciaram todo o desenrolar daquele dia. O acusado, Marcos Venício Moreira, de 66 anos, esteve no fórum escoltado por agentes penitenciários, mas foi dispensado da audiência devido a problemas de saúde. De acordo com o que for dito nas audiências desta segunda e terça-feira, o juiz define se o acusado vai a júri popular ou não. Ele vai dizer, primeiro, a prova de que o crime ocorreu? Sim, nesse caso não é um caso complexo, não há dúvida da morte do ex-governador. Há indícios que o acusado é o autor desse crime? E ele tem que delinear na decisão dele, com base nessas provas que ele produzir hoje, quais são os indícios de que o acusado foi responsável pelo crime. E aí, com base na prova de que o crime existiu, nos indícios que o acusado foi o responsável por esse crime, esse material será submetido aos jurados para que os jurados possam fazer sua votação após um julgamento que será devidamente marcado e decidir pela condenação ou não do acusado Marcos Venício. A audiência continua nesta terça-feira, quando as testemunhas de defesa vão prestar depoimento. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Camata foi morto por um tiro quando andava na Praia do Canto, em Vitória. Marcos Venício confessou ser autor do disparo. Ele foi assessor de Gerson Camata por quase 20 anos. O crime teria sido motivado por uma ação judicial movida pelo ex-governador, que gerou o bloqueio de R$60 mil da conta bancária do acusado. Marcos Venício Moreira Andrade está preso e responde pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo. Agora, esta arma que vai aparecer para você aqui no LED foi utilizada para tirar a vida de um ajudante de caminhão em Cariacica. Ela foi entregue à polícia pelo suspeito do crime, um diretor do Sindicato dos Rodoviários. O suspeito se apresentou à polícia hoje à tarde. Ele estava com um advogado e confessou o crime. As imagens da ação são impressionantes. O crime aconteceu no bairro Vale dos Reis. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. André Lírio dos Santos estava numa mesa com amigos quando foi surpreendido pelo suspeito. Sem falar nada, o acusado chega e atira várias vezes. Clientes entram em pânico, houve correria. Logo depois, André foi socorrido pelos amigos e levado para o pronto atendimento de Alto Lage, mas não resistiu. O suspeito, identificado como Jair Francisco de Paula Filho, fugiu de carro e acabou batendo o veículo. Ele estava sendo perseguido por justiceiros que queriam vingar a morte de André. Mas o acusado conseguiu chegar em casa e fugiu com a ajuda do filho. Ele teria uma rixa antiga com a vítima. Os dois já tinham discutido em bares diversas vezes. O suspeito é motorista e um dos diretores do Sindicato dos Rodoviários. Olha, de acordo com a polícia, a motivação, segundo o autor, teria sido desavenças antigas entre vítima e suspeito. Tudo teria começado após brincadeiras, como apelidos que a vítima teria colocado no autor. O acusado foi indiciado por homicídio qualificado, mas como se apresentou espontaneamente, foi ouvido e liberado. Agora o inquérito segue para a Justiça. O Sindicato dos Rodoviários informou que aguarda a finalização das investigações. A morte dos irmãos Joaquim e Cauã completou um ano. A tragédia que comoveu e chocou os capixabas aconteceu em Linhares na madrugada do dia 21 de abril do ano passado. De acordo com a polícia, Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6, foram agredidos, estuprados e queimados ainda vivos. O ex-pastor Georgeval Alves, apontado como o autor dos crimes, está no presídio. A mãe das crianças, Juliana Salles, que está em liberdade, foi denunciada por omissão. Para o Ministério Público, ela sabia do perigo que os filhos corriam. Agora a Justiça vai decidir se o casal vai a júri popular pela morte dos meninos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai entrar em algum estabelecimento, você costuma ler as normas de funcionamento do local? Um turista mineiro não se atentou a uma placa em um supermercado em Vila Velha. Veja só o que aconteceu.
Seu Adair Martins, de 62 anos, perdeu a sandália na praia. Tentou entrar no supermercado, mas foi alertado que não poderia porque estava descalço. Há uma placa no local que informa a proibição. Mesmo assim, o turista mineiro ficou indignado. Ao que eu entrei ali, deu uns 5 passos para frente, e um senhor me pegou aqui e falou assim: o senhor não pode entrar. Eu falei: por quê? O senhor está descalço. A hora que eu fui falar, rapaz, eu ia falar: rapaz, eu quero comprar um chinelo. Eu saí, pedi minha esposa, foi ele que comprou. Seu Adair acabou resolvendo o problema de outra maneira. Comprou o chinelo em outro estabelecimento e registrou uma queixa. Olha, o supermercado enviou as imagens do momento da abordagem ao cliente. O cliente chega e o segurança aborda o turista. Não há contato físico. Em seguida, o senhor vira e sai do estabelecimento. A proibição, segundo o supermercado, é por questão de segurança, para que não haja queda, ferimento ou choque do próprio cliente. Você tem o costume de fazer compras pela internet? É preciso tomar cuidado. Uma universitária está sendo acusada pela polícia de estelionato. Ela anunciava os produtos, mas não entregava aos clientes. A jovem universitária de 21 anos foi autuada por estelionato. A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos está investigando o caso. Segundo a polícia, a criminosa anunciava a venda de tênis pela internet. As encomendas eram feitas, mas boa parte dos clientes não recebia as mercadorias. A investigação se iniciou através de um boletim de ocorrência originado do estado do Rio de Janeiro, do bairro de Botafogo, dando conta de que uma adolescente havia comprado na internet, através de redes sociais, um par de sapato. E esse par de sapato nunca chegou. A adolescente insistentemente pedia o código de rastreio, pedia a devolução do dinheiro, sempre era dada uma desculpa, inclusive que o produto já havia sido enviado. Demos início a investigações aqui no Estado do Espírito Santo, localizamos uma outra vítima no Estado do Espírito Santo. Essa vítima foi ouvida perante a autoridade policial, ela informou a mesma coisa. O então advogado, que namorava com essa investigada, entrou em contato com a vítima, falando para não entrar com um processo contra a investigada, que iria restituir o dinheiro, e o dinheiro nunca foi restituído. De acordo com a polícia, em alguns casos, a estelionatária devolveu o dinheiro para as vítimas, mas teria se justificado dizendo que teve problemas de entrega por causa da empresa fornecedora dos produtos, que também teria atrasado. Ela foi intimada na delegacia e justificou, apresentou prints falando que tinha um problema com uma fornecedora, e em função disso, ela não estava conseguindo cumprir com a obrigação que era entregar o produto. No entanto, o correto era: olha, eu tenho um problema com o fornecedor, eu paro a minha venda. A partir do momento que eu continuo vendendo, o crime sim está ocorrendo. De acordo com as investigações, a estelionatária fez vítimas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os crimes foram registrados em 2017. Ela disse que o produto já havia sido remetido, que o código de rastreio seria remetido e nunca era remetido. Entendemos indiciá-la pelo crime de estelionato e agora ela vai responder na justiça. O inquérito vai ser encaminhado para o Ministério Público para fins de oferecimento da denúncia ou não. Fica aí o alerta, né? Agora vamos ver como está o trânsito neste momento. Imagens ao vivo da Avenida Princesa Isabel para você, no centro de Vitória. Trânsito super tranquilo, não tem nem carro passando neste momento. Agora a movimentação na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. Trocando de câmera, fluxo intenso ali no trecho, mas porém está fluindo. Ainda falando sobre o trânsito, você vai ver agora imagens impressionantes de um acidente que aconteceu em Cariacica. O carro desceu a ladeira desgovernado e invadiu uma casa. A família diz que o pior só não aconteceu por um milagre. Vamos ver na reportagem. As câmeras de segurança da casa flagraram o acidente. Veja quando o carro desce a ladeira desgovernado. Agora de outro ângulo, o impacto do veículo contra o portão e o carro. Minutos antes do acidente, o dono da casa passou pela varanda algumas vezes. Pior que isso, por sorte, o filho do casal de apenas 2 anos estava na escola. É que apesar do estado do berço, não era aqui que ele dormia na cama, exatamente ao lado da mãe. A parede do quarto do casal ficou destruída, a cama foi arrastada. A dona da casa, uma vendedora de 35 anos, dormia na hora do acidente. Ficou tão abalada que nem conseguiu gravar a entrevista. Meu irmão contactou comigo falando que tinha acontecido um acidente na casa dele. Quando eu cheguei aqui, me deparei,
né, um carro, portão quebrado, o carro dele entrou dentro da casa, a esposa estava dormindo e tomou aquele susto, né, e o susto foi ouvido por várias pessoas aqui na região. Para a família, um livramento divino. Eu digo que foi um livramento de Deus, né, porque o meu sobrinho não ia para a escola hoje, que ele estava chorando muito, mas ela levou-se mesmo para a escola. Né? Se ele tivesse ali, ia ser uma coisa pior, né? Ele pequeno, com 2 anos de idade. O veículo que causou o acidente estava estacionado em cima do morro. Desceu mesmo com freio de mão puxado. O proprietário preferiu não se manifestar, mas está arcando com o prejuízo. Ele já tomou todas as providências, e ele já acionou o seguro. Né? O carro dele foi rebocado, vai rebocar o carro do meu irmão. Ele vai dar uma cama nova para o meu irmão, vai dar uma cama nova para o neném também. Vai fazer a obra aqui. Esse não é o primeiro acidente que acontece na rua que virou acesso à rodovia leste-oeste. Desde que a rodovia foi inaugurada, os moradores têm sofrido com o fluxo de veículos que aumentou drasticamente. O fluxo de carros aumentou muito em ruas que não tiveram preparo. Então, o secretário chegou, vinha aqui, mostrando uma situação preocupante, mesmo porque já houve acidente até com óbito aqui nessa rua e acidente com idosos aqui também. Que susto, né, essa imagem. Graças a Deus está tudo bem. Olha, sobre o trânsito, o DR disse que a via não é de competência do órgão. Já a Prefeitura de Cariacica afirmou que a comunidade entrou em contato e fez sugestões sobre a mobilidade na região. Foram feitos estudos técnicos e implantadas as mudanças desejadas pelos próprios moradores, como a transformação da via em mão dupla. O local também já foi sinalizado. Olha, se você é estudante, está em busca de uma oportunidade de estágio, fique atento. O governo do estado vai abrir 2.000 vagas para os níveis médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas a partir de amanhã pela internet. Basta acessar jovens.es.gov.br. A bolsa é de R$ 598 e tem também vale transporte. A carga de trabalho é de 20 horas semanais. Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta você vai ver como foi o segundo dia de celebração da Festa da Penha. É um instante só. 40 mil pessoas participaram do primeiro dia de celebração da Festa da Penha, que foi ontem. Durante os 8 dias, pelo menos 2 milhões de fiéis devem participar do oitavário. Durante a tarde, muita gente encarou o sol forte para fazer pedidos e agradecimentos. A segunda-feira foi marcada por um calorão daqueles. Daí o jeito foi se proteger como dava. E que alívio quando uma nuvem decidiu encobrir o sol. Mas você já viu o calor desanimar devoto de Nossa Senhora da Penha? Não, o calor desanima não. Meio-dia a gente já está aqui para ficar lá na frente, né? Que é melhor para você ver, não tem muita confusão, não tem muito barulho. Você reza melhor, né? Sem desânimo, centenas de fiéis marcaram presença no campinho do convento para o segundo dia de oitavário. A missa foi comandada pela área pastoral serrana. Os devotos foram munidos de fé e também de um acessório indispensável, o banquinho. É que depois da subida, dá para descansar na hora da homilia. Sempre de banquinho, né? Porque durante a homilia dá para dar uma descansada na pé? Dá para dar uma descansada, né? E a gente que sobe a pé, desce a pé, tem que chegar aqui em cima e descansar, né? Cansaço é uma palavra que a dona Maria Rosa não conhece. Aos 85 anos, ela segue firme e forte, participando de mais um oitavário. Tem 7 anos. Não fica cansada de subir, de participar? Não fico. Eu estou doente, a dor nas pernas, nem parece. E o calorão não desanima também, não? Não, a gente tem sombrinha. O oitavário marca os 8 dias após a celebração da Páscoa. E é o período também em que os devotos de Nossa Senhora da Penha se preparam para celebrar o dia da padroeira. Até o domingo, a expectativa é que pelo menos 2 milhões de fiéis passem por aqui. Movidos pela fé, os próximos dias serão de peregrinação para os devotos de Nossa Senhora da Penha. Tempo para agradecer e, claro, por que não, fazer pedidos também. Principalmente agradecer. Depois a gente dá uma pedidinha também, mas a gente agradece mais do que pede, né? Pela saúde, né? Por tudo que vier de bom pra gente, né? Então a gente tá sempre aí.
Tá linda, né? Só de agradecer, Deus já sabe o que a gente merece, né? Olha, amanhã tem celebração na Capela do Convento às 6, 7 e 9h30 da manhã. E às 3 da tarde tem a missa no Campinho. Olha, antes de terminar, vamos ver como está a volta para casa agora em Vitória. Imagens ao vivo da Reta da Penha em Santa Lúcia. Trânsito tranquilo ali no trecho. E agora a movimentação na reta do aeroporto. Você que segue para a Serra, o semáforo está fechado, porém não há congestionamento. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens e o jornal completo, acesse tribunaonline.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.